Essa é mais uma edição do GadoCast e dessa vez não estou sozinho, estou com o amigo Mago César. Mago César, você tá aí? Tô aqui, meu amigo Knut. Então, amigos, o Mago César, depois de por incrível que pareça, você que entrou em contato, né? Eu tava pensando em você, você veio falar comigo. Isso tem alguma coincidência, alguma coisa espiritual? Às vezes você tá pensando numa pessoa e a pessoa vem falar com você, ou Mago César? Olha, isso até existe, mas dessa vez foi só saudade de um amigo mesmo. É, tomara que seja só saudade. Mas isso já aconteceu várias vezes, então eu acho que já relatei aqui fenômenos que talvez sejam espirituais de alguém chegar e pensar em alguém, né? Que só viu uma vez na vida e aí a pessoa aparece na frente dela. Isso tem conotação espiritual, né, o Marco César? Com certeza existe. Mas assim, tem muitas pessoas que dizem que geralmente o cérebro humano ele tem a capacidade, a consciência humana tem a capacidade de enxergar fora do espaço-tempo. Então isso seria uma previsão de curto espaço. Entende? Tem pessoas que conseguem prever coisas que acontecem em curto espaço de tempo. Você já está familiarizado com isso, né, Mago César? Sem dúvida, inclusive, quem quiser conhecer mais a fundo é só pesquisar sobre visão remota. Tá bom. Então, amigos, muitos foram surpreendidos, né, com o fato de que, por pressão minha, né, eu indiquei que o Mago César fizesse um canal, né, devido à demanda enorme de perguntas e coisas que as pessoas me procuravam, pediam o seu número, o seu contato, e você é uma pessoa muito educada, ô Mago César, você sempre disponibilizava elucidar dúvidas, né, de bom grado, né, e aí eu pedi, né, para que você fizesse um canal, só para você responder determinadas questões. E eu fui surpreendido com o fato de que você acabou encerrando o seu trabalho no YouTube. Algumas pessoas, por o fato de você não ter se despedido, se sentiram, assim, estão saudosistas. Você pode falar mais ou menos o que aconteceu? No que você pode falar, amigo? Posso sim, querido. É o seguinte, o pessoal, Knut, eles têm um pouco de dificuldade de compreender que o nosso mundo, ele não é uma versão da Disney. O nosso mundo é muito sério. Existem pessoas que trabalham de verdade do lado negro da força, do lado negro do mundo espiritual. E quando você começa a abrir os olhos das Tem duas pessoas, prioridades que eu gosto quando você fala assim. inevitavelmente você sofre retaliações. Um exemplo que eu sempre falo com os meus alunos é Jesus Cristo, ele ficou durante anos nas periferias ali, pregando e falando, e nada aconteceu com ele. Quando ele chegou em Jerusalém, com menos de uma semana ele estava morto. Por quê? Quando você começa a atacar o status quo, quando você começa a atacar a matrix em si, e o conhecimento que você está passando para a pessoa gera mudanças, e essas mudanças vão contra o sistema, automaticamente você sofre retaliações. E eu não estou falando aqui de retaliações de comentáriozinho, de hater no vídeo, não. Eu estou falando de pessoas que vão sabotar o seu carro, de pessoas que vão pegar um familiar seu e tentar prejudicar, coisas sérias, seríssimas, entendeu? Então, em função de alguns problemas que você teve, você achou melhor você encerrar o seu canal. Foi isso. Justamente. Então, amigos, essa foi a resposta. Pessoas perguntaram por que você tinha parado o seu trabalho, né? Eu acho que a resposta foi suficiente, né, o Mago César? Com certeza. E assim, só para complementar, Knut, existe uma diferença muito grande entre você Entre você. saber o que uma pessoa está passando e você viver aquilo. Um exemplo, se chegasse uma notícia para uma pessoa, olha, estão perseguindo a família do Mago César, estão perseguindo a família do Knut, é uma coisa para quem está de fora, cara. Quando você está vivendo aquilo é completamente diferente. Exatamente, amigos. Então, o Mago César, hoje a gente vai falar sobre uns pontos assim que ficaram sobrando nas nossas últimas conversas. As pessoas faziam muito superchat, mandavam muitas perguntas, né? E algumas ficaram de fora. Eu gostaria de falar com você dessa vez, né? Uma coisa que é muito perguntado, né? E até na tentativa de desmerecer aquilo que a gente está falando,
é a questão das doenças psicológicas. Tentam, principalmente pessoas que são muito materialistas, Mago César, elas tendem a reduzir, né, aquele fenômeno do reducionismo, tudo aquilo que a gente acha que é sobrenatural a doenças psicológicas. Não sei se você está familiarizado com isso. Principalmente quando a pessoa é muito materialista, ela vai acreditar que tudo que acontece de aquele fenômeno, isso não existe, né? Ou seja, tudo tem explicação material. E no caso, as pessoas dizem que os fenômenos da mente, né? No caso, as doenças psicológicas, que suscitariam essas lembranças, essas ideias, esses causos que acontecem sobrenaturais, paranormais. Você tem alguma coisa a acrescentar acerca disso, amigo? Com certeza. Olha, eu tenho 2 exemplos cabais aí para o pessoal. Vou dar um exemplo aqui. O Whindersson Nunes, que é um cara aí que você mesmo fez vários podcasts sobre ele, sobre a separação, sobre o que ele viveu. O chifre. Cara, a vida daquele cara, ele é um cara mentalmente normal. Ele não é um cara que tem problemas mentais, ele é um cara alegre, um cara bem-humorado, um cara inteligente, bacana. O cara estava simplesmente no auge da vida dele, no ápice, com dinheiro, com mulher gostosa do lado, com grana, com fama, entendeu? Tudo que um cara pode desejar, o cara tinha. E o cara entra em um estado de depressão. Como que se explica isso? Somente por vias espirituais, porque não existe meio físico do cara estar triste. Ele mesmo deu entrevistas falou, gente, eu entendo que tem caras aí que são garis, que trabalham o dia inteiro para ganhar um salário mínimo e não conseguem nem sustentar a família. Eu tenho tudo, eu tenho dinheiro, eu tenho como ajudar minha mãe, minha família e tal. E mesmo assim o cara caiu no estado de depressão. Sim. Como que alguém me explica isso por meios físicos? Você acha que o Whindersson Nunes pode ter sido vítima de algum tipo de trabalho? Alguma coisa relacionada à inveja, o Mago César? Com certeza. Então, amigos, inclusive, essa semana, um amigo do casal confirmou aquilo que todo mundo já sabia, né? Pra surpresa de absolutamente ninguém, falando que mesmo antes do término, a Luísa Sonza já teria abertamente, lá no negócio de Pixar, né? Já estaria lá chavecando o Vitão, né? Enquanto ainda era casada com o Whindersson. Ou seja, mostrando que o cara não tinha nenhum pulso no próprio relacionamento, né? Mas o Mago César, eu tava vendo um caso, isso aí a gente não vai falar hoje, tá? Mas eu recebi uma mensagem, né? Sobre a questão do caso Daniela Pérez. Não sei se você está familiarizado, né? Conhece esse caso, o Mago César? Não. Não conhece. Era uma atriz da Globo que no ano de 94 fazia uma novela chamada de Corpo e Alma e contracenava com um ator chamado Guilherme de Pádua, né? E na novela eles faziam um par romântico, né? E em um determinado momento, a Daniela Pérez era a filha da autora da novela, a Glória Pérez, e ela era casada com outro ator chamado Raul Gazola. E quem contracenava com ela na novela era o Guilherme de Pádua, um ator novato, que antes já tinha trabalhado como garoto de programa. A gente sabe como é que funciona na televisão, a Rede Globo, né? Como que ele conseguiu um papel lá, né? Então, sim, ele era casado com uma mulher chamada, não sei o que, Paula Tomás, né? E eles tinham um grande envolvimento com o oculto, né? Tanto é que pessoas na época das gravações da novela diziam que ele tinha visões, né? De entidades, e que ele trazia um patuá, como se fosse um símbolo da entidade que ele servia, e que ele trazia para dentro das gravações, e que isso incomodava algumas pessoas, tá? Aconteceu que ele era muito próximo a Daniela Pérez, inclusive acreditava-se, algumas pessoas, nunca foi provado isso, que talvez eles tivessem um caso, uma vez que os dois eram casados. O grande problema desse caso é o seguinte: em algum momento ele teve a ideia de ele, junto com a esposa dele, a Paula Tomás, e a Daniela Pérez, foram para o meio do mato, no lugar, cada um do seu devido carro, ou seja, ela foi de livre vontade. E lá dentro do mato aconteceu a morte da Daniela Pérez. Esse é um crime que ficou completamente sem explicação, né? Muitas pessoas, até hoje, tentam explicar, não, foi um crime passional, porque é um crime que não bate. E essa semana, o Mago César, uma pessoa mandou um e-mail para mim, falando que aquilo ali possivelmente tinha características de um ritual satânico, tá? E tanto porque parece que foi feito algum tipo de trabalho com o sangue dela,
e existia um círculo em volta do corpo da mulher, né? Você acredita que isso pode ter sido algum tipo de trabalho, uma vez que eles dois já tinham um passado de conhecimento com o oculto e ela foi morta em algumas condições inclusive foi falado que ela morreu a tesouradas, mas não, ela morreu por causa de uma faca, aquilo ali foi premeditado. Eu não sei, né? É um caso antigo. Mas você acredita que pode ter sido um sacrifício humano ali? Acredito sim, principalmente por causa do círculo, que é uma simbologia muito forte para você fazer evocações. Sim. Existem vários outros casos aí da mídia, né? Que ficaram sem resposta, mas esse caso em especial, Mago César, é um caso que você não consegue entender se você não vincular a questão do satanismo, né? Não sei se você acredita no espiritual, né? Eu acredito que sim, né? Mas muita gente aqui vai falar que a gente tá falando besteira, né? Não sei o que. O que eu tô falando é o seguinte: os dois eram casados, né? O que fez a mulher com as suas próprias mãos levar o carro dela lá pro fim do mato? Evidentemente que ela foi lá porque ela queria fazer parte do ritual, né? Alguma coisa aconteceu, né? Que acabou que ela mesma foi sacrificada. É a minha opinião, tá? Mas, o Mago César, você já tem conhecimento de algum... que isso é real? Sacrifício humano mesmo? Sem dúvida, cara, isso acontece toda semana, tá? Em ordens secretas e na maioria das vezes, como eu sempre digo para vocês, é com intuitos malignos, porque a gente vive numa sociedade dominada pelo mal. Então, quando acontece esse tipo de coisa, normalmente a entidade ela já tomou conta da mente da pessoa, a pessoa normalmente vai para o local do sacrifício totalmente levada pela entidade, ela não tem noção nenhuma de que ela está indo para um sacrifício, ela já está tomada, ela já está possessa, por isso que ela deixa, entre aspas, que isso aconteça com ela, porque nenhuma pessoa em uma condição normal mental vai para o meio do mato, né, sem saber o que vai fazer lá, sem ter um motivo para isso, principalmente pessoas esclarecidas e famosas. Mas você não acha que ela pode ter ido lá pro meio do mato, achando que, por exemplo, que ele convenceu ela, achando que ele ia fazer algum ritual em favor dela, e aí que no final as coisas viraram? Isso é uma possibilidade, né? Olha, se ele fez isso, cara, ele é muito filho da puta, e isso realmente pode ter acontecido. Existe também a possibilidade da mulher dele ter ficado possessa e ter saído do controle. Inclusive, eu acho que essa é a versão mais materialista, né? Eles foram lá fazer um ritual, né? A mulher ficou possessa, ou talvez ficou com problemas mentais, e acabou pegando o punhal e atacando a Daniela. Existe também essa possibilidade, tá? Uma parada que eu acho interessante nesse caso é que ela foi... Não houve... Isso é estranho, né? Não houve nenhum sinal de agressão. Ela só tinha as estocadas, entende? Ou seja, como que a pessoa não se defende? Provavelmente ela, quando foi estocada, ela já estava desacordada, entende? Até porque a pessoa, ela reage, às vezes a pessoa usa as unhas para se proteger. E isso é um caso muito complicado. Você acredita que ela pode ter ficado fora de si e aí... É um caso complicado, né, Mago César? Porque a gente tá falando sobre algo que aconteceu há muito tempo atrás, e esse é um problema muito complicado. Mas assim, o que eu quero falar com você, Mago César, é que é muito falado que tudo o que acontece no mundo espiritual é em decorrência de problemas psicológicos, né? Você acredita que tudo que as pessoas falam que é sobrenatural é fruto de doenças psicológicas? Ou que uma pessoa com problemas psicológicos, ela se abre para ter mais vivência no mundo espiritual? As duas coisas podem estar mescladas. Às vezes a pessoa pode estar sim com problemas psicológicos e também ter vivência no mundo espiritual. Olha, Knut, é o seguinte: primeira coisa que a gente tem que fazer é esclarecer que é um problema psicológico. Existem coisas que pessoas, desculpe o termo, né? Eu não estou usando de forma ofensiva, mas que pessoas que são débeis mentais, elas vão fazer. E tem coisas que pessoas normais, dentro de certas circunstâncias adversas, vão fazer. Então, assim, hoje a gente está numa sociedade muito danoninho, em que as pessoas, elas acham que tudo é problema psicológico, elas acham que tudo é depressão, elas acham que tudo é um distúrbio, é isso, é aquilo. Não. Uma pessoa que tem problemas mentais, primeira coisa, uma pessoa que tem dificuldade de raciocínio,
é uma pessoa que não consegue manter uma conversa, é uma pessoa que às vezes tem um transtorno obsessivo compulsivo muito forte, é uma pessoa que tem epilepsia, é uma pessoa que dá apagão. Isso é um problema mental. Problema mental são pessoas realmente com doenças graves, com doenças Esquizofrenia, fortes, transtorno paranoide. esquizofrenia, justamente, Não, são é coisas porque pesadas. pessoas com esquizofrenia ou transtorno, esquizofrenia paranoide, né? Elas têm aquela impressão de que estão vendo vultos, que estão vendo coisas, e às vezes as pessoas dizem que estão vendo espíritos, e às vezes estão tendo alucinações. Entende, Marco César? Justamente, um outro exemplo, eu já vi pessoas que se diziam ser Napoleão Bonaparte, se diziam ser Jesus Cristo, e isso para mim são pessoas com problemas psicológicos reais, problemas graves, entendeu? Agora, o que que a galera faz? A galera pega pessoas normais, pessoas que têm uma vida completamente normal. A pessoa acorda, a pessoa trabalha, a pessoa estuda, a pessoa escreve, a pessoa toca instrumento, a pessoa faz tudo na vida dela. Aí, quando ela comete algum erro ou faz algum ato, a pessoa quer falar que aquilo é problema psicológico, sendo que a pessoa é uma pessoa normal. Pessoa normal, onde que ela tem problema psicológico? Ela foi na PAI, ela foi em alguma instituição aí para pessoas de doentes mentais? Não, ela foi a vida inteira uma pessoa normal. Aí quando ela comete uma atrocidade, ou quando ela comete alguma coisa que é realmente espiritual, a pessoa quer atacar em cima da psicologia, quer atacar em cima do problema psicológico. E na verdade não tem nada a ver. Mas assim, você não acredita que a pessoa, quando ela tá passando por problemas psicológicos reais, por exemplo, ela tá passando por depressão ou por esquizofrenia, ela pode se abrir mais para o mundo espiritual? Por exemplo, a gente ia falar, a gente não vai queimar a pauta não, mas responde essa pergunta, por favor, que ela é importante. Tipo assim, a O que é que própria... acontece? Fala. Seguinte, nós temos que entender que, inclusive na filosofia taoísta, existem níveis de consciência, níveis de poder mental. Inclusive, o nível mais alto é o nível 72, o nível mais alto alcançado até hoje por um mestre taoísta, que inclusive o cara faz telecinese, o cara faz tudo. Quem quiser, pesquisa aí, o livro chama O Mago de Javá. Existem níveis de consciência, níveis de poder mental. Tá? Qualquer um que tenha aí curiosidade pode estudar a filosofia taoísta. Então, quando você fala que a pessoa que tem problemas mentais, ela está mais é, propícia, mais aberta, mais vulnerável a ações espirituais, com certeza, isso existe, isso é real, tá? E a pessoa, com certeza, ela pode sim ser alvo, um alvo muito mais fácil para um espírito obsessor, para um espírito negativo, com certeza. Por quê? Porque ela não tem poder de consciência. Eu até falei com você em algumas lives que uma criança, você pega uma criança, a criança, ela não tem poder mental para refutar uma crítica de um adulto, ela não tem poder mental para refutar algo que seja falado contra ela. Da mesma forma, essas pessoas que têm problemas mentais, elas também não têm esse nível de consciência aguçado, e isso acaba influenciando diretamente o lado espiritual. Elas com certeza são pessoas mais propícias a serem atacadas por espíritos. Normalmente, quem segura a onda, digamos assim, espiritual dessas pessoas são os familiares. Normalmente levam para uma igreja, levam para um centro que seja espiritual, fazem rodas de oração pela vida da pessoa, fazem rituais para a pessoa, para que esse lado espiritual dela possa pelo menos ser um pouco mais trabalhado, entendeu? Mas eu insisto em dizer, não existe esse negócio de pegar uma pessoa normal e falar que atrocidades que ela fez foi porque ela tem problema psicológico. Pessoa que tem problema psicológico, ela tem que ter um diagnóstico. Ó, você foi no médico, o cara diagnosticou, te deu um tarja preta para tomar, aí sim, aí eu concordo que vocês têm um problema psicológico. Agora, se não foi esse o caso, não tem problema psicológico nenhum. Normalmente é ação espiritual. Mas assim, pessoas esquizofrênicas, a gente tá trazendo aqui algumas pessoas que sofrem de problemas de esquizofrenia, o Mago César. E quase todas elas dizem escutar vozes, né? Você acredita que essas vozes, elas são realmente produtos de problemas psicológicos ou pode ter influência também
espiritual, essas vozes que as pessoas escutam. Porque tem pessoas que conversam com vozes como se fossem amigos delas. Você sabe o que eu tô falando, né? Claro, com certeza. Eu converso com espíritos, Knut. Eu converso com espíritos o E tempo você todo. não tem esquizofrenia, você não tem nenhum problema mental. Você é completamente são. Sou completamente são. Mas Aqui na você. nossa própria conversa, você consegue perceber que eu sou um ser humano Sim. saudável mentalmente. Mas a sua conversa. Agora, uma pessoa esquizofrênica, diagnosticada com esquizofrenia, eu acredito sim que possa ser fruto da mente dela. Mas você conversa com espíritos, por exemplo, você fecha o olho, você tem que entrar em algum tipo de transe, ou você conversa como se tivesse uma pessoa que, assim, por exemplo, a pessoa que tá escutando aqui o Guadocast, como se tivesse uma pessoa atrás dela, conversando com ela, assim, uma pessoa física. Como é a sua conversa com o espírito? Normalmente, para você contactar, você tem que estar num estado de consciência elevado. Normalmente, com 5 minutos de meditação, hoje eu já consigo entrar nesse nível. Antigamente, eu levava 3 horas, 2 horas de meditação para chegar. E existem momentos, já aconteceu na minha vida, de simplesmente eu estou em casa deitado e o espírito vem e fala comigo. Isso acontece com qualquer mago que seja um mago de verdade. Sim, mas. É porque aí vem muita. Tem muitas coisas assim que. Então vamos falar aqui de um assunto interessante, o Mago César, que é a influência dos psicotrópicos, né? Muitas pessoas alegam que escutam vozes após entrarem em uma sintonia, só que a gente sabe que a sintonia que eles estão entrando é a sintonia cerebral, né? Causada pelos efeitos dos neurotransmissores lá que as drogas estão afetando. Né? Por que isso Sim. acontece? Por que algumas pessoas dizem, até a questão do Daime, por que algumas pessoas têm experiências sobrenaturais quando estão sob efeito de psicotrópicos? Por que isso acontece? Vamos lá. Isso acontece pelo seguinte: para você acessar frequências diferentes, você só acessa com níveis de consciência diferentes. Antigamente, o pessoal usava ervas, o pessoal usava algumas frutas, alguns frutos aí do nosso planeta para poder conseguir alteração de consciência. Na verdade, isso nada mais é do que um acelerador, tá? É a mesma coisa, você vai lá, você malha, você toma um shake de proteína. Aquela proteína, ela é um acelerador, né? Em vez de você ir lá, fazer o frango, comer o frango e tal, comer aquela quantidade enorme, você toma ali um acelerador, seu corpo absorve rapidamente, você fica mais forte. No caso dos psicotrópicos, você vai alterar o seu estado de consciência de uma maneira muito mais rápida, entendeu? Um exemplo, qualquer monge que se preze, que seja um monge de verdade, ele consegue fazer o aquecimento corporal. Tá? Isso é inclusive um dos testes que eles fazem lá para demonstrar que eles já alcançaram um determinado nível de consciência. Tem um vídeo no YouTube aí para quem quiser olhar. Um dos testes que eles fazem, eles pegam uma toalha molhada, colocam nas costas do monge e aquela toalha começa a sair fumaça. Por quê? Ele altera a consciência dele, só que ele faz isso de maneira consciente, ele não usa nenhuma droga para isso. Ele altera a consciência e ele consegue alterar batimento cardíaco, ele consegue alterar nível de temperatura corporal, ele faz tudo isso conscientemente. Quando a pessoa usa uma droga, ela está acelerando o processo. Só que ela está acelerando o processo de uma maneira descontrolada, entendeu? Um exemplo, eu consigo hoje, com o nível de consciência que eu tenho, dormir a hora que eu quiser. Eu simplesmente entro em estado de meditação e eu consigo dormir, consigo sonhar, eu faço o que eu quiser. Se você toma um Rivotril, você vai dormir, cara. Você vai dormir também. Só que você vai dormir de uma maneira descontrolada, é quimicamente, entendeu? O seu cérebro simplesmente apaga. Nada, não é uma coisa projetada. Então, eu não acredito que as pessoas consigam ter experiências espirituais com remédios, porque não é algo controlado. Igual eu estava tratando, inclusive um ouvinte do Gado Cash que me procurou, eu fiz o tratamento com ele, que ele fazia parte de uma seita aí, que essa seita, ela tem um famoso chá, Sim. o famoso chá. E ele me procurou porque ele estava perturbado por causa desse chá, e ele estava vendo coisas, ele estava ficando maluco Não por era o causa chá de desse chá. cuceta, né? Não era o chá de cuceta. Não era o chá de buceta, esse chá era um outro chá. E esse chá, cara, tava deixando esse cara louco, ele tava enxergando números, ele tava enxergando coisas e tal. E eu fiz todo um tratamento com o cara.
Então, assim, a pessoa altera o nível de consciência, talvez ela até consiga, sim, uma experiência espiritual, porque é o seguinte, cara, se eu começar a vibrar uma frequência que eu consiga contactar a quarta dimensão, eu vou ver espírito, eu vou conversar com espírito, eu vou conversar com morto, eu vou conversar com um monte de coisa. Se o cara acidentalmente tomou um remédio, ele chegou naquela frequência mental para alcançar aquela dimensão, pode ser sim que ele tenha uma experiência espiritual. Só que ele não vai estar consciente, a maioria das coisas que vão acontecer, ele não vai conseguir relatar aquilo com nitidez, e eu não acredito que a pessoa consiga ter uma experiência completamente sã, eu falo assim, sã no sentido de saber o que aconteceu com ela através de drogas. Sim, é porque, por exemplo, se a gente for estudar o taoísmo, me corrija se eu estiver errado, provavelmente eu estou errado. O taoísta, geralmente ele fala que as drogas, elas desequilibram o chakra, né? O equilíbrio lá. É isso, é real? Isso é real, completamente. Tanto que um dos maiores mestres aí, ele, até na alimentação dele, ele te dá dicas sobre alimentos que vão fechar as suas possibilidades para você evitar alimentos que vão fechar a sua glândula pineal. Se você fecha a sua glândula pineal, automaticamente você fecha a sua porta para o mundo espiritual. Sim. Então, é aquele negócio, né? Todas essas questões de você entrar em contato com o espiritismo, né? Através de drogas, é perigoso, no caso, né? Perigoso, descontrolado, tá? E outra coisa. Se você entra numa vibração errada e você fica suscetível a espíritos malignos, é muito provável que esses espíritos passem a ser obsessores da sua vida, Eu lembrei agora tá? de Você tem que um. tomar muito cuidado. Eu lembrei aqui de um caso de um amigo meu que ele fumava muita maconha. E uma vez ele foi no banheiro, tava fumando maconha, né, na faculdade. E ele foi no banheiro da faculdade. Ele voltou, tipo assim, branco, pálido, falando que tinha visto um espírito e que tinha conversado com ele e depois entrado na parede do banheiro, né? É um caso de que algo que pode acontecer, né, o Marco César. A pessoa entrou naquela sintonia, jogada, né? E aí começou a ver o que não devia ver. Sem dúvida alguma. Inclusive, vou mandar uma black pill para vocês. O que que acontece? Todos os espíritos obsessores, espíritos de baixa vibração, eles precisam estar incorporados em alguém para que eles possam sentir as nossas sensações, tá? Um exemplo, um espírito, ele quer fumar um cigarro. Ele vai incorporar em alguém, dentro dessa incorporação ele vai fumar um cigarro, ou seja, não é a pessoa que está fumando, é o espírito. O que aconteceu, inclusive com uma ex-colega minha de faculdade, foi que ela foi para uma balada, chapou todas. Depois de um certo momento, ela mesma diz que ela não sabe o que aconteceu com ela, ou seja, ela já estava possuída, tá? Nesse momento, transou com um cara e engravidou do cara. Olha para você ver. A entidade que tomou posse dela, com certeza naquele dia queria transar, queria sentir novamente a emoção do sexo, se apoderou do corpo dela para poder transar, só que ela obviamente não tinha receio nenhum, porque não era o corpo dela, ela estava usando o corpo de outra pessoa, transou de qualquer forma, sem camisinha, sem porra nenhuma, a menina engravidou, o espírito foi embora e hoje ela está lá com um problema para resolver. Sim. Então quer dizer que você usando psicotrópico, você abre a janela para o seu corpo ficar vulnerável aos espíritos obsessores, no caso. Sim, com Tá. certeza. O Alpha Troller doou R$ 2 aqui. Por favor, Marco César, sucintamente. Qual a sua opinião acerca do Hélio Couto? Né, a física quântica lá, que ele fala lá. Mestre, Você gosta dele? mestre, conheço todo o conteúdo dele. Eu, pessoalmente, vou ser bastante franco, tá? Eu não consigo aguentar os vídeos do Hélio Couto, não. Eu acho muito difícil de acompanhar, tá? Eu já tentei várias vezes. Eu acho... Você deve se diferente de mim porque você tem mais conhecimento que eu. Eu acho muito pesado. Eu não consigo acompanhar. Você entende, né? Sim, cara, isso acontece pelo seguinte, quando você entra na filosofia taoísta também, ele vai te falar o seguinte, um exemplo, todo livro, ele tem 7 níveis de consciência, quando você lê um livro. Existem 7 níveis de consciência.
E quando você ouve um material também, inclusive com o material do Hélio Couto, do Bob Navarro, esses caras todos, existem níveis de consciência. Então, se você não está com conhecimento que te permite entender o que o cara está falando, realmente você não consegue, você não tem nem paciência. É. Mas então, o primo russo doou 10 o que aqui, olha? 10 euros, né? Poxa, vamos ficar rico aqui. 10 euros. Não sei nem quanto vale isso aqui em real. Falou assim: Mago César mudou minha vida para melhor. O mundo espiritual precisa ser levado em consideração e estudado. Pegue o dinheiro e ajude alguém. Ou o canal, pois o GadoCast também muda vidas para melhor. Então, o Mago César, muitas pessoas te procuraram por via do GadoCast, não? Centenas, Centenas, né? centenas. Fora as que ficaram com medo. E foi ela, não, eu tô com medo de falar com ele, não sei o quê. Por que a pessoa fica com tanto medo, o Mago César? Olha, Knut, eu acredito que as pessoas fiquem com medo por dois motivos. Primeiro, por não entenderem, né, do que se trata, né? A pessoa não sabe, não conhece nada sobre magia. E segundo, pela quantidade de pilantras, Sim. né, que se dizem magos aí, que existem aí no nosso mundo. Mas não só pilantras. Também pessoas que não são pilantras, mas são mal intencionadas, né? Com certeza, com certeza. Então, muitas pessoas vieram falar comigo, algumas dúvidas, né? Eu até fico um pouco de receio de falar isso com você online, né? Mas assim, você deu o aval pra gente poder falar sobre isso. Sobre algumas coisas, limite ético de determinadas condutas, né? Pois muitas pessoas vão procurar, às vezes, trabalhos de magia, o Mago César, e a pessoa chega e fala assim: não, traga o amor, traga a pessoa amada em 7 dias, né? Isso é uma promessa ética ou isso é merchandising problemático? Olha, o que eu sempre falei aqui no Gado Cash, e falei com todos os caras que me procuraram através do Gado Cash, e tá todo mundo aí ouvindo para poder confirmar o que eu disse. É possível você trazer uma pessoa para sua vida, só que determinar um tempo exato para isso é algo leviano, porque depende de vários fatores. Quando você está lidando com uma outra pessoa, com uma outra consciência, existem vários fatores que podem tanto acelerar quanto atrasar o processo. A gente não está lidando com um boi, a gente não está lidando com um gato, com uma vaca, com uma galinha, uma pessoa, um ser humano, que ela tem, inclusive, o poder de colapsar a onda como nós temos, né? A função de colapso de onda, que é o poder mental humano para transformar a realidade, ela existe em todas as pessoas. Então, um exemplo, muitos caras me procuram que o cara foi abandonado pela mulher e a mulher já está com outro cara. Então, o que a gente tem que fazer primeiro? A gente tem que fazer com que a mulher lembre os pontos positivos desse cara que eu estou trabalhando com ele agora. Existe o ponto também, o tempo em que a mulher ela vai ter que terminar esse outro relacionamento que ela está tendo com o Ricardão, e isso não tem o tempo determinado, mas que é possível, isso é possível dar a certeza, não é possível dar o tempo. É aí que está a pilantragem, entendeu? Um mago de verdade, um cara que tem poder para fazer as coisas, ele pode te prometer o resultado, ele não pode prometer o tempo. É aí que está a pilantragem. Não, mas assim, eu acho que tem duas pilantragens, tá, o Mago César? Aqui a gente pode até discordar. Uma é a questão do marketing. Quando você trabalha com pessoas desesperadas, infelizmente, eu acho que todas as vezes, religião, ou seja lá que for, qual produto que esteja servindo, que com pessoas desesperadas, né, é muito fácil você explorar a vulnerabilidade das pessoas, né? Por exemplo, muitas pessoas procuram a pessoa amada, a pessoa vai fazer qualquer coisa, entende? Então a pessoa vai estar muito fragilizada, ou seja, a simples promessa de algo para esse tipo de público já é algo eticamente questionável, tá? Ao meu ver, tá? Eu chegar para uma pessoa que tá com câncer, imagina, a pessoa que tá com câncer, desenganada, fala assim, R$500 a sua cura do câncer. Aqui, vem aqui. Mesmo que isso seja verdade, é complicado, entende? A pessoa tá desesperada, consegue entender? Eticamente é muito complicado. Outra questão é que eu, pessoalmente, Mago César, você sabe muito mais do que eu, mas eu acho que tem algumas coisas que as pessoas procuram que são impossíveis, tá? Tem pessoas que procuram coisas impossíveis. Você tem essa ética de chegar e falar assim, olha, isso aqui que você tá pedindo é impossível. Já aconteceu de você negar o trabalho? Acontece sim de negar o trabalho, só que eu quero deixar bem claro, quem trabalha com física quântica, quem trabalha
com realidade sabe que, dentro dos limites da razão, ouçam bem o que eu estou dizendo, dentro dos limites da razão, tudo é possível. Um exemplo, o cara virar para mim e falar assim: Mago César, eu quero comer a Angelina Jolie. Mas É possível? Isso é humanamente possível? É, porque ela existe, ela está viva, ela é uma pessoa real, ela é uma pessoa de carne e osso, ela existe, ela tem um endereço, ela tem uma residência, é possível. Se você souber as baladas que ela frequenta, se você souber os lugares que ela vai, se você chegar da forma certa, se você estiver lá, se você for um cara interessante, é possível. Só que o cara também tem que ter noção. Poxa, se você mora hoje, não estou querendo aqui menosprezar ninguém, mas se você mora num estado fraco do Brasil, se você não tem dinheiro, se você não pode fazer uma viagem internacional, se você não pode ir atrás dela, entrar em contato com ela, fazer parte da vida dela, que é o conceito básico para você conquistar uma mulher, aí fica difícil. Não é impossível, mas fica muito improvável. Mas, por exemplo, a pessoa chega e fala assim: eu quero um emprego tal, sendo que ela não tem os requisitos para aquele emprego. Não seria melhor é possível você fazer coisas assim malucas através da magia? Tipo assim, eu fazer um trabalho para parecer, porque eu vou te falar, olha, eu conheço uma pessoa, tá, o Mago César, que ela fez um trabalho pra participar de uma novela da Globo. A pessoa não era ator, não era nada, não era bonito, tá? Fez um trabalho para participar de uma novela da Globo. E ele participou da novela da Globo, em poucos meses. Não sei o que aconteceu, mas ele apareceu na televisão. Isso foi uma parada que eu achei, tipo assim, impossível, tá? Mas é um caso em 1 milhão, né? Esses caras que fazem trabalho aí sobre coisas assim que são muito difíceis. Mas você Mas é o consegue que eu tô entender? te falando, Knut. É o que eu tô te falando. Aconteceu porque é humanamente possível, cara. É humanamente possível. O cara foi lá, com certeza ele fez um teste, com certeza ele tinha um Conhecer amigo alguém? que indicou ele um teste para entrar na Globo. Quem lê o livro do Alexandre Frota vai ver a forma que ele entrou na Globo, cara. Ele simplesmente passou lá na porta um dia, ele ficava tentando várias vezes, passou um dia, fez um teste e entrou. Tudo bem, depois ele se fudeu, mas durante muito tempo ele foi um galã global, entendeu? Alexandre Então, Frota é assim, 5.0 o nome do livro, né? Como é que é o possível, nome? Identidade de Frota. a razão, o cara. Mas então, amigos, essa questão assim. Eu vou falar aqui uma parada que é um pouco complicada do ponto de vista ético. Algumas pessoas, o Mago César, vão contratar pessoas, né? Que fazem magia, né? E a pessoa chega lá e estipula um preço, né? A pessoa chega e fala assim: poxa, eu quero isso. Por esse preço, a pessoa vai lá: poxa, ok. Só que aí, no final, a coisa não acontece, né? E o mago chega e pede mais. Você já viu isso acontecer? Já vi e vou explicar para vocês, betas que estão me ouvindo, é o famoso golpe do material, tá? A pessoa fala assim, ó, é 100% de resultado e o pagamento é após o resultado. Aí chega lá, a pessoa fala assim, olha assim, você vai pagar depois do resultado, só que eu tenho que comprar o material para fazer o trabalho. Aí que entra a picaretagem, porque existe sim a necessidade do material para fazer o trabalho, isso é fato. Isso existe, isso é real, tá? Você não vai conseguir evocar um guardião do 4º nível, um copo de água com açúcar. Esquece, não vai conseguir. Você precisa sim de ter material. Só que os caras, eles brincam com as pessoas nesse sentido. Eles estipulam um preço, depois eles falam que vai precisar de mais material, depois eles inventam um monte de ladainha, de que tem diversos outros espíritos obsessores e que vai precisar de mais dinheiro, aí que a pessoa vai se afundando. Mas, por exemplo, sabe como parece? Por exemplo, eu sempre vi o mundo espiritual como um viés, né? A pessoa vai te dar um viés. Pode ser um viés forte ou um viés fraco. Só que a gente tem que colocar na equação que provavelmente do outro lado também pode estar vendo magia, entende? Então talvez aquilo que você está fazendo não seja suficiente para conseguir seu objetivo. Você concorda? Sem dúvida, por isso que normalmente, como que se faz um trabalho? As pessoas aí do GadoCast que trabalharam comigo, elas sabem disso. Primeiro, você tem que fazer uma análise. Como está a situação? Se um cara chegar para mim hoje e falar assim, olha, Mago César, eu quero recuperar uma ex-namorada minha. A primeira coisa que eu vou fazer
é saber se tem algo espiritual nisso. E normalmente tem. Se tiver, realmente a gente vai ter que adotar um outro ponto de vista, uma outra maneira de trabalho. Se não tiver, é só fazer o trabalho direto para trazer a mulher. Entendeu? A questão é que as pessoas, elas não compreendem que a magia, ela pode ser usada tanto por você quanto pelo seu inimigo. Então, mas assim, você chegou pro mago e ele falou assim: eu quero o material X, o recurso X. E aí houve um imprevisto, que do outro lado houve também um trabalho. Provavelmente esse serviço vai ter que. Não vai ser suficiente, né? Ó, normalmente, cara, um mago que seja ético, até porque, pessoal, aqui eu não tô falando só de ética, não, tá? Aqui eu tô falando também de conceito kármico, efeitos kármicos, tá? Tudo que você faz volta para você. Aqui se faz, aqui se paga, tá? As pessoas que estão aí achando que estão se dando bem, que estão ferrando as pessoas, a maioria está na cadeia. A cadeia está cheia de cara que se achava espertinho, que hoje lá está comendo cadeia, porque o conceito do karma existe, a lei de causa e efeito existe, não adianta você lutar contra ela, tá? Então acontece o seguinte, se o mago ele tem ética e ele tem noção do que é a roda kármica, ele vai analisar a sua situação de maneira clara. A primeira coisa que eu faço com todos os meus clientes é bater um papo com o cara. Bater um papo com o cara. Normalmente é 1 hora, 2 horas. Eu já fiquei 3 horas com o cliente, inclusive aqui do Gado Cash, conversando 3 horas para o cara me explicar o que está acontecendo. Entendeu? O cara vai me explicar o que eu faço com o cara. Ó, me dá um tempo aqui, me dá um dia, 2, eu vou descobrir o que está acontecendo, aí a gente conversa. Entendeu? Você não chega dando já um preço de, olha, eu vou precisar de R$ 1.000 de material de cara para o cara, sem saber o que está acontecendo. Primeiro você procura saber, você faz uma análise, faz um trabalho real, entendeu? Inclusive, você envia as suas entidades para saber o que está acontecendo com o cara, você tem um retorno espiritual, aí sim. Aí você vai lá com o cara, ó, vai precisar ser feito isso, isso e isso. Se tiver uma maldição hereditária, vai ter que quebrar dessa e dessa forma, vai precisar usar entidade tal, guardião tal, protetor tal, de nível tal, para aí sim você resolver o problema do cara. Sim, mas vou te falar, a maior pergunta que me fazem, o Mago César, é que as pessoas têm medo, porque muitas pessoas conhecem histórias de pessoas que apelaram ao mundo espiritual e acabaram sendo cobradas pela entidade no futuro. Por que isso acontece e por que as pessoas têm medo? Acontece pelo seguinte, a maioria das pessoas, elas buscam a magia para fazer coisas desonestas. Um exemplo, diversas pessoas me procuram para destruir relacionamentos. Cara, isso é completamente insano, tá? Existem duas formas de, digamos, entre aspas, destruir um relacionamento. Se você tinha um relacionamento, igual eu já atendi vários clientes, o cara tinha um casamento, o cara tinha uma família, tinha uma vida séria, uma vida bacana, tinha filhos, fizeram magia contra ele, ele perdeu a mulher pro cara, a mulher estava no outro relacionamento, porque foi efeito de magia negra na vida dele, aí sim, aí sim, eu trabalho para ajudar esse cara para ele recuperar a vida dele, que foi tomada através de um trabalho maligno. Agora, existem pessoas que querem simplesmente destruir a vida dos outros pelo bel prazer. Aquele cara que quer matar só para ver cair, entendeu? Isso eu não faço. Qualquer mago que se preze não vai fazer uma coisa dessa, entendeu? E é por isso que as pessoas pagam. Um exemplo, se você, que você é meu amigo, que inútil, virar para mim e falar assim, Mago César, destrói o cara tal para mim porque ele falou algo que eu não gostei. Eu não vou fazer, cara. Não vou fazer. Não porque eu não sou seu amigo. Eu não vou fazer porque não existe um motivo para a gente trabalhar no mundo espiritual para isso. O cara não meteu magia em você, o cara não te agrediu, o cara não agrediu ninguém da sua família, você não está correndo risco de vida, entendeu? Então tudo tem que ser analisado. As pessoas têm que entender, pessoal, a lei de causa e efeito existe, a roda kármica existe, tá? Se você faz o bem, você recebe o bem. Você faz o mal, você recebe o mal. Jesus Cristo passou 33 anos da vida dele ensinando isso para as pessoas. Então, se você está recebendo
consequências negativas de magia que você fez, é porque você fez coisa errada. Você pediu coisas que você não merecia. Não é que não merecia no sentido de ser humano. Você não merecia pelo fato de serem coisas desonestas, tá? Ninguém merece acabar com o relacionamento de outra pessoa. Ninguém merece fazer maldade com o inocente, entendeu? Se você tá fazendo isso, você vai ter consequências. Mago César, eu vou te fazer 2 perguntas. Por favor, responda da forma mais sucinta. É possível fazer uma magia para acabar com a vida de uma pessoa? Você já Sim, recebeu esse tipo de proposta? Por favor. já. É possível e você já recebeu. Sim. E você aceitou? Pode falar Não. não? Ah, tá. Ok. Mas é possível. Plenamente. Eu vou te fazer uma pergunta aqui que sempre vem aqui. É possível que animais interfiram num trabalho, por exemplo, que por exemplo, chega a feito o trabalho para matar a pessoa e pegue no animal? Porque muitas pessoas relatam isso. Que o animal serve como proteção. É possível isso aí? Cara, é plenamente possível que os efeitos eles peguem no animal. Até porque o animal, normalmente o animal doméstico de estimação, ele já está completamente emaranhado quanticamente com a pessoa. Você tem uma ligação sentimental, um exemplo, com o cachorro. Então, normalmente o cachorro ele sente os efeitos. Tá? Ele só vai sentir o efeito. Agora, ele não vai interferir no trabalho, não. Mas assim, é porque algumas pessoas dizem, isso é, não sei se é sabedoria popular, se é que me disse, que é bom ter cachorro que a macumba pega no cachorro. Ou no gato, seja lá o que for, quando o gato morre de uma pra outra porque estavam fazendo macumba pra ele. Isso aí é que me disse, no teu caso. Se pegou no cachorro é porque já pegou em você. Tá bom. Vou fazer aqui pra terminar, Mago César, porque o seu tempo é muito escasso, né? Mas você tem as portas sempre abertas pra você. Muito a falado sobre esse tema aqui. Eu acho que a gente poderia fazer um podcast só sobre essa questão aqui, sobre a transmutação sexual, né? A questão do NoFap. Até que ponto você colocar a sua mentalidade fixa em pessoas, né? Isso pode ter uma consequência positiva ou negativa para a pessoa que é alvo da masturbação ou a pessoa que está praticando. Olha, o NoFap, ele parte de um princípio muito simples. Eu vou repetir isso, inclusive. Nós, homens, nós temos dentro de nós o poder de criar outro ser humano perfeito. Tá? Um poder, é uma química muito forte que existe dentro de nós. A maioria das pessoas que estão aí fazendo filhos a granel, né, elas não têm noção disso, do poder que é você gerar outro ser humano. Então, normalmente, todos os magos da antiguidade, eles valorizavam primeiramente esse poder que o homem tem. É por isso que o homem sempre foi tão valorizado na sociedade. Porque, apesar da mulher ter também o seu valor, mas a semente, ela parte do homem. O poder vital, ele parte do homem. Então, se você está constantemente desperdiçando esse poder, muitas pessoas não sabem, essa é uma black pill violenta que eu vou lançar aqui agora. Se você está desperdiçando o seu sêmen, você está inclusive desperdiçando o seu tempo de vida na Terra. E as pessoas não sabem disso, tá? Se você está jogando fora o seu sêmen, você está jogando fora o seu tempo de vida. Porque cada pessoa, ela nasce com uma quantidade de energia específica para a vida dela, tá? Inclusive, todo mundo sabe que tem pessoas que têm mais energia que as outras, isso é fato. Tá? Os famosos hiperativos nada mais são do que crianças índigo que têm muito mais energia que as outras. Então, quando você retém esse poder, quando você retém essa força dentro de você, você consegue sim resultados positivos, tá? Inclusive, a primeira coisa que acontece é você blindar a sua aura, você fecha a sua aura, você fica muito menos suscetível à magia negra. É a primeira coisa que acontece quando você obtém um NoFap. Outra coisa, vou explicar o conceito para vocês. Quando você para você produzir um sêmen humano de qualidade, você precisa aproximadamente de 8 quilos de comida, 8 quilos de nutriente, tá? E quando você retém o FEP, aquele nutriente, aquela bioquímica que estava guardada, ela volta a circular no seu corpo. Aqueles nutrientes que estavam lá prontos para fazer um outro ser humano
para criar um outro ser humano, o corpo percebe que não vai ser usado para isso, esses nutrientes, eles voltam a circular no seu corpo. Aí que o pessoal fala desses tais superpoderes. Nada mais é do que você está muito mais energizado e todos os nutrientes que você precisa, eles estão circulando em abundância dentro de você. É por isso que você se sente mais forte, você se sente mais animado, você sente mais disposição para malhar, para fazer um monte de coisa. Tanto que o Napoleon Hill, no livro dele, ele fala sobre a transmutação sexual, que a testosterona do homem ela sobe 147% nos primeiros 7 dias do NoFap. Então, assim, cara, é muita coisa. É muita coisa. Então, quem consegue ter o autocontrole do NoFap, com certeza terá benefício na sua vida. Sim, pra a gente poder falar sobre alguns temas, como a gente está correndo o horário, eu gostaria que você falasse um pouquinho da sua percepção, Mago César, de como que o Beta deve encarar a Matrix, né, com mais seriedade. Você tem escrito muitas coisas ultimamente sobre isso, eu acho que você tem muita coisa a acrescentar pra gente que está escutando. Com certeza, Knut. Eu tenho visto ultimamente muitos betas que estão lidando com a vida, achando, pessoal, que a vida é uma brincadeira, achando que a Matrix é uma brincadeira, que a Matrix é controlada por pessoas boazinhas, vamos colocar entre aspas, que estão ligando para você. Beta, você que está me ouvindo, o sistema da Matrix é um sistema de escravidão, tá? Escravidão velada. Tá? O que é escravidão velada? Todo mundo acha que é livre, mas todo mundo é escravo, entendeu? Muitas pessoas que estão hoje aí vivendo vidas terríveis, vidas infelizes, depressivas, vidas, com perdão da palavra, desgraçadas, estão vivendo porque elas não encaram a vida com a seriedade necessária. Tá? As pessoas não encaram a Matrix com a necessidade de entender que ela é algo sério, que ela é algo violento, que ela é algo criado para destruir você. O sistema de dominação do planeta Terra, ele foi criado, pessoal, para manter o beta como beta. Entendeu? Eu fico puto com a galera que não entende, cara, que você tem que adotar um novo sistema de vida para você imediatamente, para você mudar a sua vida, cara. Senão você vai ser um beta pelo resto da sua vida, entendeu? As pessoas não param para pensar que ser um beta significa invisibilidade, significa deserto sexual, significa falta de respeito na sociedade, ninguém te respeita, ninguém fala com você, ninguém tá nem fudendo pra você, e é uma existência de merda, entendeu? É por isso que muita gente cai no churrasco, muita gente se suicida, muita gente acaba com a vida. Por quê? Porque as pessoas não estão encarando com a devida seriedade. Aí você vai falar assim, Mago César, mas o beta não tem vez. Eu concordo. Se o cara está no status de beta, ele não tem vez. Só que nós, homens, temos que entender que o nosso status, ele é mutável. Você pode mudar o seu status. Você está pobre hoje, mas amanhã você pode estar rico, cara. Eu não estou falando que vai ser fácil, eu não estou falando que basta querer, eu não estou falando que as coisas vão mudar com uma pílula mágica na sua vida, mas é possível mudar. E você tem que adotar um plano, cara, imediatamente para mudar a sua vida. Senão você vai continuar sendo beta.